Todos encontraram? Filipenses capítulo 4, versículo 21 até o versículo 23. São 3 versículos apenas que eu quero ler com vocês. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo igualmente vos saudam. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, com o vosso espírito. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Eu destaco aqui, meu irmão, o que Deus falou comigo, muito poderoso, foi aqui na parte B do versículo 22. Paulo diz assim no versículo 22, na parte A: todos os santos vos cumprimentam. Mas na parte B, querido, o Espírito Santo falou claro comigo, algo poderoso, quando Paulo diz assim: olha, especialmente os que estão no palácio de César. Querido, às vezes quando nós olhamos para esse texto, nós vemos ele correndo e nós não atentamos para a grandiosidade que tem essa parte do versículo. Especialmente aos que estão no palácio de César. Paulo tinha um grande desejo no seu coração de ir para Roma, de visitar Roma, querido. Quando Paulo estava em Corinto, ele escreveu aos Romanos, e ele declarou lá no capítulo 1 de Romanos, versículo 8 até o versículo 12, você pode notar depois para você ler em casa, mas Paulo declarou que ele tinha um grande desejo de visitar essa igreja em Roma, os romanos, os irmãos romanos, porque Roma foi uma igreja que Paulo não abriu, não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, e Paulo também não conhecia os irmãos pessoalmente, ele conhecia apenas através de cartas, de notícias que ele tinha. E ele disse assim: olha, eu tenho um grande desejo no meu coração de ir até vocês, de poder compartilhar algum dom com vocês, para que nós possamos ser cheios da presença do Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos com o Senhor. Então Paulo tinha um grande desejo no coração dele de ir até Roma. Mas a verdade é que Paulo tinha um plano de viagem. Paulo tinha intenção no seu coração de ir até Jerusalém, de Jerusalém ele ir para a Espanha e dar uma passadinha lá na Itália, em Roma, para visitar essa igreja. Mas como eu disse, querido irmão, bem na verdade era um desejo que Paulo tinha, e esse desejo se transformou em uma missão. Muitas vezes, meu querido, nós queremos fazer algo, nós sentimos algo nos nossos corações, e isso que nós sentimos às vezes é a nossa vontade, mas em cima daquilo que nós sentimos, Deus quer fazer algo além do que nós queremos fazer, querido, porque Deus quer sempre fazer algo além daquilo que nós queremos fazer. Amém? Deus, ele quer sempre fazer coisas, queridos irmãos, extraordinárias através das nossas vidas. Isso prova que os nossos desejos, que as nossas vontades, diante daquilo que Deus tem para nós, é pequeno, é limitado. E Deus, esse Deus soberano que nós servimos, Jesus, ele é ilimitado. Diga para o irmão aí: o nosso Deus, ele é ilimitado. Amém? Paulo declarou essa verdade também lá em Romanos 15, 28, que ele queria ir para a Espanha, mas antes passaria lá em Roma, para dar um abracinho nos irmãos. Paulo queria ir lá, queria ministrar uma igreja, falar com uma igreja. Como é bom, querido, estar no meio do povo de Deus, estar na igreja. É isso que Paulo sentiu no coração, que ele queria compartilhar dons, receber dons, querido. Ele queria estar no meio do povo, mas do Senhor. E você vai ver aqui no decorrer dessa mensagem o que Deus tinha para fazer através da vida dele. Mas a verdade é, meu irmão, que para chegar, querido, até a Itália, para ir para Roma, Paulo teve alguns desafios, querido. A caminhada não foi fácil para ele. Como eu disse, Paulo estava ali em Corinto, e ele fez algumas visitas a algumas igrejas, passou em algumas cidades, até chegar a Cesareia, e de Cesareia ele ia para Jerusalém. Mas a verdade é que nesse trajeto que Paulo fez, algo começou a inquietar o coração dele, e ele notou que a sua jornada não seria como ele havia preparado, que o trajeto que ele estava traçando não seria mais aquele a qual ele pensou no seu coração, que ele sentiu no seu coração e compartilhou com os irmãos romanos, que não seria mais dessa forma. Ele começou a sentir no coração dele, e ele entendeu que algo iria mudar, a ponto dele compartilhar com alguns irmãos na igreja em Mileto, dizer que algo estava acontecendo, que estava sentindo algo, que algo iria mudar na vida dele, e que ele precisava compartilhar algumas coisas com os irmãos, e ele pede para que
a liderança da igreja que estava em Éfeso fosse até Mileto, porque ele tinha algumas coisas a compartilhar com esses irmãos. Eu gostaria que você abrisse lá, por favor, em Atos 20, só para a gente ler esse texto, para ficar um pouco mais claro para você o que Paulo queria dizer para esses irmãos, o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo no seu coração. Atos 20, 17 até o 23, Paulo vai relatar aquilo que ele sentia no seu coração, a mudança de plano que Deus já tinha trabalhado no coração dele, ele já tinha sentido o que iria acontecer com ele. No versículo 17 de Atos 20 diz assim: de Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento, a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Versículo 25 diz assim: olha, estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Então Paulo estava falando aqui do que o aguardava, que o Espírito Santo sempre trabalhava no coração dele. Ele sabia que viria prisões, cadeias. Paulo tinha um grande problema com ele, né? Se eu posso usar essa palavra problema. Paulo, quando chegava em uma cidade, ele sempre visitava as autoridades religiosas ou também as autoridades civis. Ou Paulo conhecia os religiosos da cidade, ou ele conhecia aquele irmão delegado. Quando ele não estava numa sinagoga, ou ele era preso. Essa era a vida de Paulo, querido. Paulo sempre estava entrando em conflitos, quando não era com as autoridades religiosas, aqueles que lutavam contra o evangelho do Senhor, os religiosos. Ele também lutava contra as autoridades, porque sempre havia manifestações contrárias àquilo que ele pregava, àquilo que ele ensinava. Todo lugar que Paulo ia, querido, sempre ele encontrava adversidade. Então, meu irmão, quando nós estivermos caminhando e estivermos falando da obra do Senhor, nós devemos nos preparar, que nós sempre vamos encontrar adversidades, querido. Amém? Diga para o irmão: nós vamos encontrar adversidades. Para falar do evangelho, meu irmão, nós vamos encontrar adversidades, mas eu digo para você uma coisa: se você estiver cheio do poder, cheio do Espírito Santo, as adversidades, querido irmão, elas são nada diante daquilo que você tem que fazer. Essa que é a verdade, meu irmão. Paulo enfrentava adversidades, mas em todas elas ele disse: em todas as coisas eu sou sempre mais que vencedor. Por quê? Porque ele tinha, querido irmão, a palavra, ele tinha o Espírito Santo agindo através da vida dele. Porque nós cantamos aqui no começo, meu irmão, para nós sermos cheio de uma presença, cheio de uma plenitude, para transbordar, querido irmão, como um rio de águas vivas. É onde você passa, esse rio cura, querido. Onde você passa, esse rio transforma. Onde você passa, querido irmão, o diabo pode até se levantar, ele pode querer ir contra, mas ele não resiste ao poder do Senhor que opera através da sua vida. Na vida de Paulo era dessa forma que acontecia. Ele está dizendo aqui, em torno de despedida: olha, eu estou falando com vocês aqui algo que eu fiz, não deixei ninguém a desejar na pregação da palavra, naquilo que eu ensinei a gregos, ensinei a judeus que precisavam se arrepender, se entregar ao Senhor Jesus. Eu fiz a obra que o Senhor me direcionou a fazer. Mas eu quero dizer algo para vocês que estão me vendo aqui hoje: não vivereis mais. Era um tom de despedida, e Paulo sentiu no seu coração que essa seria, meu irmão, a sua última missão, a sua terceira viagem missionária. Ele estava aqui na sua segunda viagem, ele ia fazer uma terceira viagem. Essa terceira viagem, querido, seria agora, ele ia passar apenas na cidade de Malta, de Jerusalém para Malta, que haveria um contratempo. De Malta ele iria para Roma, realizar a missão a qual Deus tinha
designado para ele. Que após ouvir essa mensagem, após ouvir essa palavra, após ministrar essa palavra, melhor dizendo, ele vai em direção a Jerusalém. Lá em Jerusalém, querido irmão, acontece um motim, acontece contendas, pessoas querem prender Paulo, querem matar Paulo, aí Paulo é preso injustamente, Paulo está preso. Após Paulo ser preso, querido, Jesus aparece ao lado de Paulo e diz: Paulo, ser forte, ser corajoso, convém que você vai para Roma, para falar do meu amor, para falar da minha palavra. Então isso consola o coração de Paulo, porque ele sabia que mesmo em cadeias, o Senhor estava com ele. Aí Paulo, ele tem algumas audiências com Félix, com Festo, e nenhum deles podia fazer nada por Paulo. Por quê? Porque eles não encontravam acusação em Paulo. Mas em todo momento, querido irmão, os judeus tentavam matar Paulo. Eu estou correndo aqui, querido, com a caminhada de Paulo, porque é muita informação, é muita coisa. Se eu começar a falar aqui, como eu falei pela manhã, eu estaria até agora falando, querido irmão, da vida de Paulo, e o culto ia até meia-noite, porque o que Paulo viveu, querido, foi coisas extraordinárias. Eu estou dando apenas aqui uma pincelada da sua trajetória, querido irmão, da sua penúltima viagem, da sua segunda viagem, até iniciar a terceira viagem. Apenas esse trajeto que Paulo fez, de Mileto para Jerusalém, de Jerusalém para Roma. E nenhuma das suas audiências, Paulo, sabendo do que ele poderia fazer, pois ele tinha dupla nacionalidade, ele também era cidadão romano, ele apelou para César. Por que ele fez isso, querido? Porque se ele ficasse ali para ser jogado em Jerusalém, ele seria morto. Porque em todo momento os judeus estavam tentando matá-lo. Mas ele disse: eu apelo para César. Eu quero ir para Roma. E assim aconteceu, ele foi para Roma, querido. Mas percebe bem que a sua jornada, querido, se você ler lá do capítulo 27 e seguintes, vocês vão ver que a caminhada de Paulo, de Jerusalém para Roma, não foi nada fácil, querido. Paulo enfrentou tempestades. Paulo enfrentou um naufrágio. Uma víbora picou o dedo de Paulo, e era uma víbora muito venenosa, a ponto das pessoas ficarem olhando e dizendo: ele vai morrer daqui a alguns segundos. Não morreu. Não, agora não morreu. Daqui a alguns minutos, Paulo, ele morre. Não morreu. 1 hora, 2 horas. Aí viram que ele não morreu com a picada daquela serpente venenosa. Disseram: isso é um Deus. Aí começaram a querer adorar. Ele disse: não, eu não sou Deus, eu tenho um Deus que habita em mim. E aí Paulo, querido, fez milagres e maravilhas na ilha de Malta. Da ilha de Malta ele chega a Jerusalém, a Roma. Veja bem como Paulo pensava antes de chegar em Roma, querido. Pensava em chegar em Roma na igreja, ir lá sentar com os irmãos, cantar louvores. Essa era a vontade de Paulo. Mas Paulo chega em Roma, querido, preso e algemado. Foi a forma que Paulo chegou em Roma. Paulo não chegou lá em Roma, querido, na igreja. Ele chegou numa prisão, numa cadeia, injustamente, preso injustamente. Mas em momento algum Paulo questionou o Senhor, questionou aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele. Porque Paulo sabia que agora já não era mais um desejo do coração dele. Paulo entendia que era uma missão que Deus tinha para cumprir através da vida dele. E eu digo para você nessa noite, meu irmão, que nós precisamos buscar em Deus essa revelação em muitos momentos ao qual nós estamos passando, e entender aquilo que nós estamos passando, se foi Deus que Deus colocou em nossas vidas algo, se é uma missão que nós vamos cumprir para o Senhor. Que às vezes, meu irmão, Deus vai nos levar a lugares, querido, que nós não queremos ir, mas Deus vai nos direcionar a determinado lugar. Para quê? Para executar uma missão do Senhor. Nós que somos do Senhor, querido, amém? Aqui há aqueles que são do Senhor, amém? Amém? Você é do Senhor? Então, se você é de Deus, como eu sou de Deus, como essa igreja é do Senhor, querido, nós teremos missão, nós teremos desafios a enfrentar, querido, para glorificar o nome do Senhor, para anunciar o evangelho do Senhor. E é nessa caminhada de Paulo, querido, nessas coisas que Deus colocou na vida de Paulo, nessa missão, melhor dizendo, que Deus designou para Paulo fazer, nós aprendemos algumas coisas, querido, nessa jornada que Paulo enfrentou, para chegar, querido irmão, nesse texto a qual nós lemos aqui. Aqueles que estão no palácio de César nos saudam. Para falar essa verdade, para falar essas coisas, querido, eu creio que Paulo escreveu com grande alegria no coração.
o palácio de César. O que era o palácio de César, querido? Quem é que estava ali? Que estava ali, querido irmão, eram pessoas improváveis. Pessoas que ninguém dava nada, querido. O palácio de César era um antro de perdição. Era um lugar, querido, não só tinha pessoas gananciosas. Para você ter uma ideia, Nero era o imperador da época. Ele matou sua própria mãe. Para você ver que ambiente hostil, prostituição, todo tipo de coisa imunda que você poderia imaginar, que você possa imaginar, havia no palácio de César. E quando nós olhamos aqui falar, os que são do palácio de César vos saudam, isso quer dizer que Paulo, ele cumpriu a sua missão no Senhor. Uma missão, querido irmão, aos olhos humanos, impossível de se cumprir. Porque em Roma havia uma igreja, querido, e não quero aqui julgar os irmãos da igreja de Roma, mas a verdade é que a igreja, ela não conseguiu entrar até o palácio de César. Mas Deus levantou Paulo, querido, para fazer essa obra. Há lugares que Deus vai te levantar para você ir. Amém? Diga aí para o irmão, há lugares que Deus vai te levantar para você ir, querido irmão. Há lugares já que Deus vai te levar para ir. Amém? Há lugares, querido irmão, que só você vai. Que só você vai poder ir. Há lugares que não vai ser o pastor, que não vai ser eu. Vai ser você. Diga para o irmão, aponta o dedinho para ele assim, profeticamente. Vai ser você, meu irmão. Em nome de Jesus, vai ser você. Deus tinha algo, um plano especial para salvar aquele povo, querido. E Deus usou a vida de Paulo. Como Deus usou Paulo, querido? Deus usou Paulo na cadeia, preso. Paulo, querido, quando ficou preso, imagine bem como é que era a prisão de Paulo. Era uma prisão domiciliar. Mas Paulo passava 24 horas com um soldado acorrentado ao seu pé. 24 horas. Entrava um, saía outro. Entrava um, saía outro. Até para ir no banheiro, tinha que ser acorrentado. Pensa bem. Aí era uma oportunidade para Paulo começar a reclamar. Esse homem não sai do meu pé. Onde eu vou, tá? Não merecia sorte maior? Ou melhor? Não, Paulo, em momento algum, ele murmurou. Talvez também os soldados poderiam torturá-lo com palavras, com ameaças. Mas eu creio que não, querido. Porque foi através desses soldados que o evangelho começou a entrar no palácio de César. Foi atado aos pés de Paulo, que Paulo começou a falar do amor do Senhor. E eles iam até o palácio e falavam do amor do Senhor também. Porque não somente os soldados, mas os serviçais do palácio de César também foram salvos. Os soldados começaram, querido irmão, eu creio que não querer sair de lá da casa de Paulo. Não, deixa que eu vou para esse túnel, é meu, não quero, não abro mão por nada. Mas por que você quer? Eu quero também. Eu creio que havia uma certa disputa, querido, para estar ali com Paulo. Quem não quer estar perto, cheio, quem não quer estar perto do homem ou da mulher cheia do Espírito Santo? Quem não quer ouvir das coisas do Senhor? Mas a verdade é que Paulo imaginava pregar para uma igreja, trocar experiência com uma igreja. Mas não, Paulo estava falando com aqueles, querido irmão, que eram improváveis, com aqueles que ninguém dava nada, querido. E quando eu disse que através dessa jornada de Paulo aqui, querido irmão, até chegar em Roma, nós aprendemos algumas coisas. E a primeira coisa que eu aprendi aqui com Paulo, querido, com essa jornada aqui de Paulo, nessa terceira viagem dele, é que nós não podemos, querido irmão, nos frustrar. Nós não podemos deixar frustrações entrar em nossos corações e nossas vidas. Que a frustração, querido, ela mina a nossa existência, ela nos enfraquece. A frustração, querido irmão, é um sentimento de incapacidade. Quando eu frustro, o frustrado é aquele que não conseguiu realizar algo que ele desejava. Então a frustração, ela vem para minar da minha resistência, para minar aquilo que Deus tem na minha vida. Eu não posso deixar que a frustração entre no meu coração. Paulo, ele poderia muito bem dizer assim, mas como? Eu tinha um plano de ir para Roma, de Roma eu queria ir para a Espanha. Mas eu tenho que ficar aqui, em Roma, atado a um soldado. Frustrou-se tudo aquilo que eu tinha desejado no meu coração. Poder se abater, desanimar, e não fazer, querido, aquilo que Deus tinha colocado na vida dele.
E nós vemos hoje, querido, muitas e muitas vidas, queridos irmãos, frustrados, desanimados, paralisados, querido irmão, por conta de um sentimento que entrou no seu coração e ele não prospera naquilo que Deus tem preparado para ele. Diga para o irmão, glória a Deus, irmão, que você não é uma pessoa frustrada. Glória a Deus, meu irmão, que você não é uma pessoa frustrada, meu irmão. Quando eu li, querido irmão, o significado de frustração, eu falei assim, Deus, afasta de mim esse mal. Porque às vezes, meu irmão, isso vem em mim, isso vem em você. Porque nós queremos algo, querido, nós queremos de todo jeito que aconteça. Mas não vai ser do meu jeito. Não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito de Deus. Diga para o irmãozinho aí, vai ser do jeito de Deus. Ministério de louvor, vai ser do jeito de Deus. Mas às vezes, querido irmão, nós queremos da nossa maneira, tem que ser assim. E Deus disse, não, eu quero que seja assim, e é assim que vai ser. Mas quando Deus determina algo, querido, e nós ficamos meio que querendo ser da nossa maneira, a gente acaba, querido irmão, se desviando daquilo que Deus tem. Como eu disse pela manhã, nós estabelecemos um foco, esse é o nosso. E Deus disse, olha um pouquinho para cá, olha aqui um pouquinho para cá, olha para mim. Não, eu estou olhando para aquilo que eu estabeleci. E quando bem na verdade eu tenho que olhar para aquilo que Deus estabeleceu para eu fazer. Ainda que a caminhada não seja fácil, querido. Porque eu vou dizer para você, há momentos que não vai ser fácil. Nossa, pastor, só está profetizando coisa ruim, não, querido. Estou dizendo que a caminhada ela é difícil mesmo. E Jesus disse, eu volto a repetir para você aqui. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Que nós enfrentaríamos dificuldades. Nós não vamos pregar aqui, meu irmão, um evangelho de facilidades, não. Nós vamos pregar o evangelho vitorioso. Amém? O evangelho nós servimos o evangelho vitorioso. Diga para o irmão, o evangelho nós servimos é vitorioso. Amém? A palavra do Senhor é vitoriosa, meu irmão. Mas não vai ser com facilidades, meu querido. Nós temos que colocar a mão no arado e não olhar para trás e marchar em direção àquilo que Deus preparou para nós fazermos. Por isso que nós não podemos deixar a frustração atrapalhar essa caminhada. Isso vai ser um fardo que nós começamos a carregar, querido, e vai trazer desânimo, vai trazer enfado, e eu vou desistir da caminhada, da jornada que Deus preparou para mim, se eu ficar aí frustrado com coisas que não aconteceu. Que eu fico lá, mas por que isso está acontecendo? Por que não está acontecendo? Porque eu queria isso, eu queria aquilo, não está sendo realizado na minha vida. Porque muitos nós ouvimos falar dessas coisas, meu querido. Mas pastor, isso não está acontecendo. Por que, pastor? Por que não está acontecendo na minha vida? Porque não chegou o momento. Porque talvez isso que você achou que não está acontecendo é da sua maneira, não é a maneira de Deus. E volto a repetir, tem que ser do jeito dele. A caminhada que ele preparou para Paulo, querido, não foi fácil. E Paulo, antes mesmo de Paulo passar pelo que ele ia passar, ele já sentiu no coração, eu sei que me aguarda, é prisões, é cadeias, é adversidade. Mas ele sabia que Jesus estava do lado dele, e ele ia vencer. Jesus está contigo, você vai vencer. Diga para o irmão, Jesus está contigo, e você vai vencer. Amém? Você que está em casa, meu irmão, Jesus está contigo, e você vai vencer. Independentemente do que você esteja enfrentando hoje, meu irmão, você vai vencer. A segunda coisa que eu aprendi, querido irmão, nesse texto que Deus nos entregou, é que Deus não se esquece de ninguém. Diga para o irmão, Deus não se esquece de ninguém. Inclusive, Ele não se esqueceu de você. Amém? Ele não esqueceu de você. Diga para o irmão, Ele não se esqueceu de você, meu irmão. Ele não esqueceu de mim, meu querido. Deus não se esquece de ninguém. Mas a verdade é, meu irmão, que muitas vezes, querido, nós olhamos as pessoas e nós tiramos as nossas próprias conclusões a respeito daquilo que nós estamos vendo humanamente falando. Quando nós deparamos, querido, com um grande criminoso, nós já imaginamos, esse aí não tem mais jeito. Não é, Val? Às vezes nós pensamos assim, querido. Nós podemos até não falar, mas nosso coração, esse aí já matou um bocado. Esse aí não tem jeito mais não. Para esse não tem salvação não. Mas não é que tem?
O que foi, irmão? Mas não é que tem? Para Jesus, querido, todos têm salvação, querido. Todos têm um direito, querido. Ele não se esqueceu de ninguém. Olha, meu irmão, para Paulo destacar aqui, os do palácio de César vos saudam. Que ele disse para Paulo foi grande alegria. Ele agora está na igreja, está na cidade de Roma. Vou usar aqui a igreja de Roma, que a casa dele tornou-se a igreja, porque lá ia muitas autoridades. Lá, ali dos soldados que ficavam ali atados a ele, ia autoridades, autoridades civis, religiosas, tudo frequentava essa casa aqui. Então dali ele escreve essa carta aos filipenses, cheio de contentamento, cheio de alegria, cheio de satisfação, como ele dissesse aquilo que ele falou lá em Timóteo: combati o bom combate, eu venci, eu cumpri a missão a qual o Senhor determinou para eu fazer. E quando o Senhor disse, querido irmão, nesta manhã ele falou comigo, e quando eu preparava a mensagem, que ele não se esquece de ninguém, ele me fez lembrar, ou melhor, ele me levou, querido irmão, a lembrar de pessoas que muitas vezes nós pensamos que não tem jeito. Que nessa noite, como foi pela manhã, no final da celebração, você vai começar a orar, querido, e imaginar em pessoas, até da sua casa, que você tem falado do evangelho e ela não tem dado ouvidos. E a gente acha, meu Deus, mas será que você vai se salvar? Tem um coração duro. Já falei tanto do amor dele, pastor, do amor de Jesus para ele, mas não é que não se rende. Às vezes nós pensamos assim, querido. Como eu disse, nós não falamos, mas vem aquele sentimento nos nossos corações. Mas será que vai ser salvo mesmo? É tão tradicional, tão religioso. Não larga a Cidinha por nada. Não larga o terço por nada. Está ali, ó, contando as bolinhas todo dia. Será? E nós ficamos, querido, com essa dúvida em nosso coração, com esse questionamento. Mas hoje chegou o dia de você botar um ponto final nesse questionamento e orar, querido, e determinar: tem jeito, tem salvação, vai ser salvo, em nome de Jesus. Eu vou fazer a minha parte, eu vou cumprir essa missão a qual Deus determinou para eu fazer. Pela manhã eu dei um testemunho, querido, de um senhor, que eu falei do amor de Jesus várias vezes para ele. E todas as vezes que eu falava para ele, ele levava na brincadeira. Uma vez eu fui falar com ele do amor do Senhor, estava passando um programa evangélico na televisão, e estava dando uns papelzinhos lá para a pessoa preencher, para dar um dinheiro lá para o pastor. Ele falou: tá vendo aí, ó, olha, assinou o cheque. A igreja é isso aí, ó, é só para tomar o dinheiro. Eu falei assim: não é assim não. Eu falei: é assim aí, ó, tá vendo, ó, é a prova aí, ó, é tudo igual. Eu pensei que comigo não é tudo igual, mas naquele momento ali ele estava cego. E aí eu não falei mais do amor e fui orando. Passou um tempo, querido, ele quebrou o fêmur, foi internado, ficou alguns dias na Unicamp. Eu fui visitar 2 vezes. Na terceira vez eu fui falar do amor. Falei: o Espírito Santo, fale hoje. Hoje o coração está preparado. Cheguei, conversei com ele, falei do amor do Senhor para ele. Falei: Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te salvar, Ele quer te restaurar. Se for a vontade dEle, Ele te cura, Ele te tira desse lugar. Mas Ele quer estar no teu coração e fazer parte da sua vida. Aceita Ele como Senhor da sua vida. Ele o aceita. Eu orei, ele aceitou Jesus. Isso foi um dia de semana, se não falo a memória, numa terça. Na quarta-feira ele foi para a mesa de cirurgia. Ele tomava muito AS e o sangue dele é muito fino, não coagulava. Na mesa de cirurgia ele morreu. Deu parada cardíaca, hemorragia e morreu. Mas eu tenho certeza que ele alcançou a salvação. Mas olhando aos olhos humanos, quando eu conversava com ele antes, eu pensei: esse não vai ter jeito não. Confesso o meu crime. Porque você vai falando, as pessoas elas vão levando a brincadeira. Mas dentro da minha limitação, eu olhei: esse aí vai ser difícil dele vir para Jesus. Mas não é que o Senhor, querido,
tinha um plano, um projeto para realizar na vida dele de salvação. E ele foi salvo. E às vezes, querido, nós analisamos as pessoas dessa forma. Isso não tem jeito, já falei tanto do amor e não se rende. Talvez vai chegar um momento que você não vai falar, você vai orar, mas jamais desistir. Porque certamente, querido irmão, se você colocar diante do Senhor, o Senhor ouve e Ele responde às nossas orações. E a terceira coisa, meu irmão, que para eu fazer aquilo que Deus me chamou, eu preciso conhecer o Senhor. Eu preciso saber de fato quem Ele é, de verdade. Que quanto mais eu conhecê-lo, mais eu vou saber que Ele é poderoso para fazer na minha vida e através da minha vida. Por isso nós sempre estamos aqui, querido irmão, encorajando a igreja a buscar mais a presença de Deus. Porque é com intimidade com o Senhor, é conhecendo o Senhor, é que você vai enfrentar os desafios. Eu digo aqui, meu irmão, de um desafio a qual Deus, uma missão, a qual Deus te chamou para falar do amor, da salvação. Mas também, meu irmão, há os projetos a qual você tem sonhado e você quer colocar diante do Senhor, apresentar diante dele. E só cheio do poder, da graça do Senhor, é que você vai vencer. Você vai vencer no trabalho, você vai vencer no casamento, você vai vencer na escola, você vai vencer na missão que Ele estabeleceu para você fazer, mas cheio da presença dEle. Porque sem Ele você não vai poder fazer nada. Diga para o irmão aí, sem Ele nada podemos fazer. Abra, por favor, volte aqui apenas você que está em Filipenses. Vamos lá em Filipenses 2. Paulo sabia muito bem que era o Deus que ele servia. E quando ele está em Roma, ele escreve para os filipenses, falando desse Deus poderoso. Quem era o Deus que ele servia? O que o Deus que ele servia era capaz de fazer? O Deus que o levou até Roma para cumprir a missão, era capaz de fazer por ele e é capaz de fazer por nós. Filipenses 2, do versículo 5 seguinte, diz assim, olha: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou a ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E por que ele estava dizendo isso? Porque os da casa de César confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Por isso que ele diz: os da casa, os que estão no palácio de César, vos saudam. Os irmãos, os santos que estão na casa de César, aqueles que o Senhor separou, aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que ouviram a palavra e deixaram entrar no coração e houve salvação, estão saudando você, igreja de Filipenses. E eu creio, meu irmão, que nós vamos ouvir esse testemunho aqui, que muitos santos que vão se achegar, querido, ao Senhor, a partir do momento que nós começamos a orar, a não olhar mais para a pessoa e achar que ela não tem mais salvação. Não, que ela tem sim. Por mais, querido irmão, pecaminoso que seja, por mais, eu digo que, né, a pessoa, esse foi um bandido perigoso, não há nada, querido, que o Senhor não possa transformar. Nós precisamos ter esses olhos, querido. Não há religioso que o Senhor não possa transformar. Porque às vezes nós pensamos assim, esquecemos de nós, querido. Eu esqueço de mim às vezes. Tinha pessoa mais dura de coração, igual eu. Meu coração era duro, mas o Senhor transformou. Como o teu também era duro. Amém? Diga para o irmão: meu coração também era duro, viu? O meu também era duro, meu irmão, mas o Senhor transformou.
O Senhor, querido, encontrou ali, querido, uma brechinha. Ele entrou. Aí ele fez uma morada, estabeleceu o seu plano, começou a transformar, querido, e agora está transformando a cada dia mais e mais. Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele diz assim, olha, assim se humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Paulo disse, olha, o meu Senhor, ele morreu no meu lugar, morreu por mim. Ele anunciava esse Jesus, querido, que teve o amor acima de tudo, e entregou a vida dele por amor. Paulo anunciava esse Jesus que se entregou por todos nós. Era desse Jesus que Paulo estava falando lá para a igreja de Roma. É Jesus que Paulo estava anunciando lá no palácio de Roma. E é Jesus que você vai anunciar. É Jesus que você vai falar por aí, meu irmão, aonde Deus te enviar. Porque você tem uma missão para fazer para o Senhor. E essa missão começa agora. Essa que é a verdade, querido. Não é mais uma vontade, um desejo seu, e sim uma missão que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Que você vai resgatar a tua casa, você vai resgatar essa cidade, você vai resgatar a sua cidade. Eu não sei se você aqui é de outra cidade, mas você vai resgatar, querido, onde você for, o seu bairro. Eu não sei onde Deus vai te levar, mas Deus vai te levar a algum lugar. Isso é a certeza, isso é fato, porque Ele quer fazer algo através da sua vida. Nós estamos vivendo já, querido, os últimos dias, os últimos tempos, querido. Jesus está voltando. Quando Ele fala de palavras como essa, de falar do amor, da salvação, de anunciar Jesus, é porque Ele está voltando, querido. Nós já temos visto sinais da vinda dEle. Eu creio que Ele vai vir buscar uma igreja que restaura, uma igreja que renova, uma igreja que salva vidas, em nome de Jesus. Amém.